Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, antes de começar o nosso programa, eu quero quebrar o protocolo. Dia 26, a gente comemora o Dia das Avós. E eu queria chamar um vídeo dessa vovó, que é muito especial para mim, para contar pra gente o que é ser vovó na real. Roda o nosso quadro Alô, Vovó! Olá, meu nome é Cíntia, eu tenho 4 filhos e 8 netos. Um já tem 21 anos e o menor tem 3. E dentre eles, uma é menina, que é a minha penúltima. Então, gente, você imagina a hora que chega essa cambada aqui em casa. É uma netaiada para lá correndo e grita, e outro que corre e vem, e se não para beijar a avó já grita também, já fica brava. E essa avó aqui, ela, a Cíntia, ela gosta disso, ela ama isso. E ela gosta de fazer comida para eles, ela gosta de brincar com eles e fazer arte com eles. Então, às vezes eu invento experiências, eu invento surpresas, eu gosto de fazer o prato que um mais gosta, então às vezes eu agrado aquele, outras vezes eu agrado o outro, e assim vai. E vieram para mim aqui falando assim, o que é uma avó na real? O que é uma avó na real? Uma avó na real me fez pensar. Uma avó na real é uma avó especial, que ela ama a Deus acima de qualquer coisa. E através desse amor de Deus, ela ama seus netos também. E esse amor é um amor muito especial. Um amor que vem lá do alto. Vocês imaginam isso? Um amor que vem do alto, passa pelo seu coração e vai direto para o coração dos seus netos. Isso é uma avó real, gente. É uma avó que ama, uma avó que brinca, uma avó que realmente ora pelos seus netos e todo instante ela pensa neles. Então, gente, essa semana teve um que arrancou os dentes do siso, vocês imaginam? De repente eu me dei conta que ele podia estar precisando de mim. Eu já mandei um recadinho lá. E aí? Como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? A vovó tá aqui. É muito importante, eu acho, essas coisas. E se eu esqueço de alguma coisa, eu fico muito triste. Eu gosto, gente, eu gosto de amar meus netos. Eu gosto de orar pelos meus netos. Eu gosto de saber que o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus que pode todas as coisas e, acima de tudo, nos dar o amor de verdade. Muito obrigada, mãe. Essa é minha mãe, gente, a avó do Rafael. Pessoal, mas vamos para o nosso assunto de hoje. Vocês já ouviram aquela frase, a famosa frase, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo? Será que é isso mesmo? Será que essa é a realidade dos nossos dias? Ou será que essa é a realidade que Deus tem pra gente? A verdade é que quando a gente vai se tornando mãe, às vezes até antes de engravidar, a gente começa a criar regras, padrões, a gente busca livro, lê história, procura um obstetra, que tipo de parto eu vou ter, eu vou amamentar, eu vou dar fórmula, e a gente vai criando um padrão na nossa cabeça. E aí, a gente senta no nosso trono de rainha e começa a ditar as nossas regras. E aí, o filho chega aquela criança que dá um trabalho árduo, e a gente se vê naquela tarefa todos os dias, sem recompensa, sem nos satisfazer, porque aquilo não está dando satisfação para a gente, e a gente olha e vê, eu sou na verdade uma escrava. E é isso que a gente vai falar no programa de hoje, rainha, escrava ou mãe? Esse é o nosso tema. Antes da gente entrar profundamente no tema, eu queria chamar o nosso quadro Depoimento de Mãe, que hoje está com a nossa querida Renata. Roda o quadro Depoimento de Mãe.
Olá, meu nome é Renata e eu sou mãe de 3 meninos, 2 adolescentes e uma criança. Desde que meus filhos nasceram, eu tive a grande alegria na maternidade, que é plantar a semente da fé no coração deles. E o grande desafio que eu enfrento todos os dias é que eu preciso regar essa semente. E eu preciso regar essa semente com o meu testemunho como mãe e mulher cristã, o meu testemunho como serva do Senhor. Eu, como mãe cristã, oro muito ao Senhor para que livre meus filhos das tentações, das más amizades, das más companhias, dos maus caminhos. E eu preciso acrescentar nesta minha oração que o Senhor os livre de mim, que o Senhor os livre do meu mau testemunho, do pecado que eles vão aprender comigo. Esse é um grande desafio na maternidade. Eu quero ser uma mãe que seja a luz de Cristo na vida dos meus 3 filhos. Muito obrigada, Rê. É bem isso mesmo, né? A gente precisa olhar para dentro de nós e lembrar que na Bíblia está escrito: ai do homem que confia no homem. E nós temos que pensar que nós somos esse homem. Então a gente não pode confiar na gente, né? Que a gente confie em Deus para que Ele livre os nossos filhos da gente quando for preciso. E hoje, aqui no nosso programa, estamos eu, Pati, Sussu e Raquel, a nossa convidada mais que especial. Seja bem-vinda, Raquel. Se apresenta para o pessoal. Obrigada, Lise. Bom, gente, eu sou casada com o Marcos. A gente é casado há 19 anos. Eu sou mãe da Júlia, que já tem 13 anos, da Fernanda, que tem 11 anos. Eu sou filha da Marinês e do Dag, meu pai já faleceu, tem 12 anos. E aqui na Igreja de Pinheiros eu trabalho com as crianças. Eu sou professora, hoje eu trabalho com as crianças de 5 anos. E eu vou falar que já tem quase 30 anos que eu trabalho com as crianças aqui na igreja. Eu comecei ajudando como auxiliar quando eu tinha lá pelos 15, 16 anos. E estou nessa jornada aqui com os pequenos. Então, já faz mais tempo que eu trabalho aqui com as crianças do que na minha profissão. Eu sou formada em matemática e eu já tenho 23 anos que eu trabalho no setor financeiro, em banco. Então, é um pouquinho de mim. E hoje o tema traz um pouquinho para minha vivência de me sentir muitas vezes rainha e às vezes uma total escrava. Porque a maternidade, se nós analisarmos, ela te coloca no lugar de rainha. Aquela rainha mesmo, gente, até eu me sinto até com aquela capa, sabe? Sou eu que sei o que é melhor para os meus filhos, sou eu quem sabe como administrar a casa e vai ter que todo mundo dançar conforme a minha música. E essa sensação de empoderamento acaba que nós atropelamos o marido, atropelamos a mãe, a sogra, a irmã, para quem tem irmã. E é uma situação que não é sustentável por muito tempo. Automaticamente você vê que aquela situação ela vai mudar, né? E aí remete ao que a Liz falou no começo. Tudo que te coloca na posição de rainha também pode te colocar na posição de escrava. Porque o que é a escravidão? Você servir o outro e não ganhar nada em troca. Não ser vista, né? Então, nós temos uma visão míope em relação ao cuidado, à criação dos filhos, baseado nessas duas posições que nós tendemos a seguir, né? Verdade. Na maternidade. E acontece, né, Pati, que muitas vezes a gente acaba esquecendo que foi Deus quem colocou a gente nesse papel de mãe. E quando Deus coloca a gente nesse papel, a gente nem é a rainha superpoderosa, porque na verdade a gente tem essa total dependência dele. E também não é a sofredora, a escrava, não aguento, porque ser mãe é um privilégio dado por ele.
E eu entendo que quando a gente tem esse sentimento de ou rainha poderosa ou a sofredora escrava, é porque Deus precisa trabalhar algo aqui dentro, precisa equilibrar de novo alguma coisa, né? É verdade. E quando os filhos chegam, às vezes também traz a sensação que a gente está perdendo algumas coisas, né? A gente perde alguns privilégios das mulheres que não têm filhos. Muitas vezes adiamos projetos, mudamos as nossas prioridades, as nossas escolhas. E isso pode trazer essa sensação de frustração, muita sensação também de mágoa, de estar vendo ali aquele contexto, né? E nos coloca também naquele lugar de tudo girar em torno daquela criança. Então, tem um trabalho exclusivo ali com aquele bebê. Eu lembro que em algum momento, eu não lembro exatamente aonde, eu vi uma imagem que me marcou muito, que era uma imagem de uma criança, mais ou menos uns 13, 14 anos, com uma coroa de rei, sentado numa cadeirinha de um carrinho de bebê, e os pais carregando ele, e ele apontando assim, como se estivesse mostrando a direção. E a chamada dessa imagem falava assim, a síndrome do imperador, mostrando o quanto que era prejudicial, né, essa dinâmica familiar, onde tudo gira em torno da criança. O quanto que isso pode ser arriscado para a própria criança, para os relacionamentos dentro de casa e principalmente para a mãe, que começa a se enxergar num trabalho muito exaustivo, né? E essa é uma posição muito, muito arriscada, porque tudo bem, quando é um recém-nascido, quando é um bebezinho muito pequeno, realmente a nossa vida gira em torno daquele serzinho, né? Que é totalmente dependente dos nossos cuidados. Mas a criança vai crescendo e a mulher, a mãe, precisa também ampliar essa visão do que de outras questões que tem na vida dela, né? Como é que está o relacionamento dela no casamento? Como está o relacionamento dela com outros filhos, se ela tiver? Né? Como está o autocuidado, que é uma palavra da moda, mas é difícil as mães realmente colocarem isso em prática. Mas existe isso também, e principalmente de como está o relacionamento com Deus, para não cair naquele caminho que a gente até conversou no primeiro programa, de ficar num relacionamento muito superficial, né? E realmente é uma oportunidade esse momento de ter aquele bebezinho ali, é um momento de transformação, de introspecção, que se a gente conseguir voltar esse momento para Deus, isso é muito revelador e transformador nas nossas vidas, né? É um momento muito especial, na verdade. E a gente fica buscando um reconhecimento desse trabalho repetitivo e exaustivo em outros lugares que realmente não tem um relacionamento que vai conseguir nos preencher. Então, é um reconhecimento que a gente busca no nosso marido, é um reconhecimento, às vezes, que a gente leva essa cobrança para o próprio filho, depois que o filho cresce. A gente leva isso para a sogra, né? Minha sogra não está vendo como eu sou uma mãe maravilhosa? A minha mãe não está vendo como eu estou sendo uma mãe super especial? E, no final das contas, esse vazio que a gente quer preencher é um vazio que é só a paz de Deus que pode trazer para a gente, né? Então, é olhar a maternidade por essa ótica. A ótica que Deus nos escolheu, sabendo quem somos de verdade, né? Porque Ele sabe meus pecados, os meus traumas, tudo que eu tenho de bom e de ruim, e mesmo assim Ele me escolheu. E aí a gente sai da posição da coitadinha e sai da posição da pessoa maravilhosa e super especial. Não, eu sou quem Deus escolheu, com tudo que eu tenho, né? Das coisas boas e as coisas ruins. Verdade. Verdade, né, Sussu? E quando a gente para pensar nisso, né, que Deus escolheu conhecendo a gente, Ele também preparou a gente e a maternidade acaba sendo o nosso campo missionário. Os nossos filhos ali estão totalmente dependentes da gente, principalmente para a gente levá-los até Cristo, para a gente ensinar os nossos filhos a colocar o nosso Deus em primeiro lugar, em tudo na vida. E
o que acontece é que a gente se perde, né, nesses sentimentos de poderosa ou de coitadinha e perde esse foco. E quando a gente olha na Bíblia, a gente tem alguns exemplos de mães que conseguiram, né, exercer esse papel real da maternidade como Deus quer que a gente exerça. Então, quando a gente olha, por exemplo, Ana, que foi mãe de Samuel, Ana conseguiu entregar o seu filho, ela queria aquele filho, assim, pediu com todas as forças, Deus ouviu a oração, e quando ela recebeu, e ele já tinha idade ali, ele era uma criança, ela entregou aquele filho para Deus, para servir a Deus na casa de Deus. A gente tem esse desprendimento de estar criando nossos filhos para entregar para aquilo que Deus tem planejado, ou a gente fica idealizando, né, o que a gente quer para eles? Como que a gente está em relação a isso? Outro exemplo, Joquebede, né, mãe de Moisés. Ali, diante daquele cenário onde o faraó obrigou, né, exigiu que todos ali entregassem, matassem os seus filhos. Ela foi contra a lei dos homens, fazendo aquilo que perante Deus era o correto. Que exemplo, né, a gente fazer o que é certo perante os olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Então, com esse exemplo, ela estava ali para os filhos todos, inclusive para Moisés depois também, sendo esse exemplo. Eunice, mãe de Timóteo, e Loide, a sua avó, ensinavam as escrituras para Timóteo desde pequenininho. E a gente sabe que as crianças, desde pequenininho, estão ali com o coraçãozinho aberto para ouvir. E é isso que a gente tem que estar atento a priorizar, de fato, no nosso dia a dia, né? Então, é esse equilíbrio, é esse olhar de prioridade que a gente tem que buscar, encontrar, e a gente sabe que a gente se perde em meio a todas essas obrigações, em todas as tarefas e essa loucura que é o nosso dia a dia, né? É isso mesmo, Raquel, e é constante nós encontrarmos artigos, vídeos, né, falando que a maternidade ela deve ser levada, ser seguida com leveza, com naturalidade, com suavidade, né? Gente, vou ser sincera com vocês. Há um tempo atrás, essas palavras, no meu dia a dia, no meu maternar, elas não existiam. Elas não havia dicionário em que eu achasse essas palavras. Não tinha. Eu não sei com vocês como que é. E eu entendo que sim, deve ser leve, deve ser suave, porque eu encontrei que na Bíblia diz que o fardo de Deus é leve e o jugo dele é suave. Quando eu li isso, eu me perguntei, por que o meu é tão pesado assim, então? Aí vem a palavra, né? Que é precisa, que é cortante. E Deus falou no meu coração que eu estava acrescentando fardos, pesos na minha vida que ele nunca tinha planejado que eu carregasse. Não era plano dele. Por ser totalmente independente dele, porque nós tendemos a isso, infelizmente, no maternário, isso acontece, eu não tinha essa dependência dele, então eu queria fazer tudo na força do meu braço, do meu jeito. Então o fardo ia aumentando. O peso era cada vez maior. Então, hoje eu entendo isso. E eu começo a acrescentar essas palavras no dia a dia, no maternar, né? Isso foi sendo acrescentado, né? Então, por isso que é muito importante estar aos pés do Senhor. Orar. Ouvi-lo mais do que falar, né? 2 orelhas, 1 boca. Então, ouça mais, fale menos. E é um processo, né, Paty? Porque assim como, né, o nosso caminhar com Cristo é um processo de amadurecimento, a gente realmente precisa buscar cada dia mais a nossa vida devocional, a gente precisa também estar muito embasada na palavra para conseguir exercer esse papel da maternidade.
Porque a gente realmente, eu também, assim, né, eu me cobro muito de todas as coisas, todas as tarefas, e a gente ter aquela perfeição em tudo, né? Então a gente tem que ser a mãe perfeita, a esposa exemplar, a filha, a funcionária, né? Quem trabalha também fora de casa tem sua carreira, o trabalho na igreja. Gente, a gente quer equilibrar todos os pratinhos juntos, ao mesmo tempo, e de forma perfeita. Possível. Aí a gente coloca essa carga e eu, particularmente, em muitos momentos, chego no final do dia estressada. E aí, como que a gente alivia isso? É em Cristo, né? Com a graça de Cristo na nossa vida, para a gente realmente entregar esse fardo. Então, é buscar, a gente, na nossa vida devocional, colocar isso diante de Deus, para que a gente tenha clareza do que priorizar. Porque a gente vai ter que fazer escolhas, né? Então, assim, no meu horário de trabalho, né? Vira e mexe, aparecer aquelas reuniões para ir até 8, 9 horas da noite. Tem dia que não dá mesmo, que tem que ficar, mas não pode ser uma rotina. A rotina tem que ser você estar em casa, lá com seus filhos, reservar um tempo. Aquele cesto de roupa suja, será que ele tem que estar zerado sempre? Ou será que dá para deixar um pouco e você ir lá e sentar com a criança? Vamos sentar, vamos brincar, vamos criar aquela oportunidade para naquela brincadeira lúdica falar de Cristo. Ou agora que as minhas estão maiores, né? Aquele jantar que você tem aquele tempo, sem correr para colocar para dormir, tempo de conversar, tempo de explorar pelas beiradas o que está acontecendo, e nesse contexto a gente dar testemunho, entender o que está no coraçãozinho delas, para ser o canal de bênção, para ajudar. Isso é mais importante do que uma nota boa na escola, do que dormir no horário certo, do que aquela reunião do trabalho, né? Então, é esse equilíbrio que a gente tem que... São as escolhas, a gente não vai ser a melhor em tudo. Mas se Deus nos colocou como mãe, o que é ser uma melhor mãe? É a poderosa? É a escrava que vai abrir, né, mão de tudo para fazer tudo? Ou entregar para Cristo e fazer esse papel de missionária no coraçãozinho dos nossos filhos, né? Então, e como é que a gente escolhe isso? A gente não consegue, a gente é pecador, a gente é frágil, a gente, né, é pedindo ajuda, se colocando nessa total dependência de Deus, através da nossa vida, do nosso preparo emocional, né, de coração, do nosso preparo espiritual, da nossa vida devocional. É bem isso mesmo, né? A gente acaba procurando a nossa satisfação e como ser uma melhor mãe nos lugares errados, né? Por tantas vezes a gente quer suprir tudo, todas as necessidades do nosso filho, né? A gente quer estar ali 100% perfeita, não pode ter um cisco fora do lugar, né? Não pode ter ficado a roupa no cesto, não pode ter ficado pro dia seguinte, ou aquela pilha de louça na pia, né? E aí eu fiquei pensando nisso, e isso leva a gente a pensar em 2 pontos. A primeira coisa é que quando a gente sonha em ser mãe, a gente acaba querendo satisfazer aquele nosso desejo, né? Eu, particularmente, tive um trabalho aí para ser mãe, né? Demorou um pouquinho a chegada do Rafa, foi no tempo de Deus, no tempo certo, mas demorou. E eu achava que a minha satisfação de vida, aquela plenitude da minha família seria quando o filho chegasse. E às vezes, isso aí é o que está acontecendo na sua vida, né? E a realidade é que quando a criança chega, o vazio continua, né? Você olha para aquela criança que nem sabe o peso que você colocou em cima dela, ela não consegue te corresponder, isso até estremece a relação entre vocês. E o outro ponto é o que a gente pode demonstrar para o nosso filho, né? Eu sou suficiente, eu faço tudo para você. A mamãe está aqui, a mamãe é perfeita, a mamãe não erra, a mamãe, olha para mim, segue o meu exemplo. A gente como rainha, a gente faz isso. Olha, segue o meu exemplo, a mamãe é perfeita. Na realidade, não. Além da gente fazer isso e ensinar o errado para o filho, a gente esquece de ensinar o melhor e o mais importante, que só Deus é suficiente. Na Bíblia, eu vou ler aqui para vocês. Em 2 Coríntios 3:5, diz assim: não por nós mesmos sejamos capazes de... Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem dele. A sua suficiência vem dele. Não se esqueça disso. A gente pode descansar
como a Paty falou, o nosso fardo pode ficar mais leve se a gente entender que a gente não é perfeita e que nos braços dele a gente pode ser melhor e ele vai nos aperfeiçoar a cada dia. Importantíssimo isso que a Lise falou sobre nós sermos o tudo para os nossos filhos e querermos moldá-los da nossa forma, querermos fazer tudo com a força do nosso braço. Eu vou ser sincera que eu já fui assim. E eu não era o canal. Eu era simplesmente a referência. Seja como eu, só que nós esquecemos que o que Deus pede para que nós sejamos é canal, uma ponte. Então, eu criei uma visão muito importante quando isso acontecia, né? Porque eu tomei a consciência de que eu não sou o Deus do meu filho. Eu tenho um Deus que eu preciso levar o meu filho, a minha filha a conhecer e se relacionar, aí ter intimidade, que isso cresça e se venha a futuras gerações, que se prolongue. Então eu tenho uma imagem muito clara de que a criança existe, Deus existe, a mãe fica no meio e ela pega na mão do filho e o leva a Deus. Gente, foi libertador, porque essa posição de rainha que eu exercia começou a me deixar doente. Me deu uma carga mental tão pesada, eu tinha uma carga mental tão pesada, que eu comecei a adoecer simplesmente, né? E a minha cura foi através da palavra de Deus, chegando aos pés do Pai e lendo e entendendo que estava tudo errado. Né? A maneira que eu queria fazer, a minha autossuficiência, isso não deve existir. E também tem o lado da escrava. Eu vivi uma escravidão quando eu tive a minha primeira filha, porque era tudo muito novo, a minha autocobrança sempre foi muito grande. Eu queria que as pessoas me vissem e falassem, nossa, ela é uma boa mãe. Ai, por que a gente faz isso, gente? A gente quer ser a mãe do Instagram, a perfeita. E quando eu me sentia menos mãe, eu começava a notar assim, nossa, eu sou invisível. Ninguém viu que a roupa está lavada, cheirosa, passada, com a melhor vinco da camisa que eu pude fazer, enquanto eu amamentava, fazia dormir, arrotar e etc e tal. E tentava fazer tudo da melhor forma. Depois que ela cresceu um pouquinho, tinha a hora da papinha, a hora da frutinha, ela não tinha condições de falar, mamãe, muito obrigada, foi a melhor comida que eu comi na minha vida. Maravilhosa. Não, mas não estava bom, parece que eu não era vista. E eu me lembro que eu estava participando de uma reunião de mães, e hoje o beijo vai para Juliana de Campinas, Ju, beijo, viu? Uma querida, e eu estava muito atarefada, uma angústia terrível. E aquele dia eu cheguei lá, lembro que ter levado a Sofia junto, porque ela era muito pequena, uma reunião de mães, e ela notou a minha necessidade de ser ouvida e de ter um feedback daquilo e de que aquilo fosse tirado de cima das minhas costas. E eu lembro que Juliana pegou o laptop dela e pôs num vídeo que é muito comum, você acha no YouTube, que se chama Mulher Invisível. E aí, nisso, ela até pegou a Sofia do meu colo para que eu focasse no vídeo. Gente, caiu a ficha. Não importava como que eu estava fazendo, não importava para quem eu estava fazendo, não importava a motivação. Importava que Deus me via e Ele sempre me vê e Ele sempre se agradou. Então importava a motivação do meu coração. Então eu falo para você, se o seu filho não vê, porque muitas vezes você fala 1000 vezes, uma televisão é mais interessante, um livro de pintar é mais interessante, às vezes seu marido também não viu, não reconheceu. Deus está te vendo. E você pode ficar tranquila
que você está fazendo o seu melhor e Ele está te vendo e Ele está se agradando do que você está fazendo. Então, fique tranquila quanto a isso. Você não é invisível de forma alguma. Verdade. E são nas pequenas coisas, né, Pati, do dia a dia. Então, se o bebê ainda é pequeno, é aquele colinho, aquele pôr para dormir. É assim, e essa rotina, né, amamentar, trocar fralda, mas são nessas pequenas coisas que a gente, dando o nosso melhor, fazendo de coração, Deus está vendo, e começa a usar a gente na vida deles desde desse momento. Que depois vai transformar numa brincadeira, que depois vai se transformar nas conversas, e a gente sempre tem que buscar esse olhar de dar o nosso melhor, centrado em Cristo, e não no nosso eu, né? Porque quando a gente está nessa posição da rainha poderosa, sou eu, né? Eu tenho controle de todas as coisas. Quando a gente se vê na posição sobrecarregada, da escrava, que tem tanta coisa, sofredora, a gente não está enxergando esse privilégio. Então a gente tem que ter esse cuidado de tirar o nosso eu da frente para centrar em Cristo, a missão que Cristo nos deu, que a gente tem de levar o nosso coração, o coraçãozinho da nossa criança para o encontro dele, né? Isso mesmo. Trazer a liberdade que Cristo dá para a nossa rotina é libertador e faz toda a diferença para a gente conseguir equilibrar todos os papéis que a gente exerce, né? E tem um caminho aí muito difícil e muito perigoso e que a gente costuma ir, que é o caminho da comparação. Porque somos pessoas diferentes, somos mães diferentes, as nossas famílias são famílias diferentes e Deus trata essas diferenças, né? Deus trata a minha casa da forma diferente que trata a sua. E no mundo de Instagram, de tecnologia, tecnologia é uma bênção, gente. Eu sou totalmente a favor, mas realmente, se a gente não colocar no lugar certo, termina sendo um caminho de muito pecado, assim, muita inveja, né? Redes sociais e tudo mais. E eu também escutei, no próprio Instagram, assistindo uma live, de uma pessoa que estava falando sobre comparações. E ela falava assim, sabe qual é o maior sofrimento da comparação? É que você compara os seus bastidores com o palco do outro. Verdade. Porque só você sabe como é a sua casa de verdade, como é a sua família, como as coisas funcionam. E você compara isso com o que o outro quer mostrar. Porque até quando é uma postagem que não é muito legal, que não é positiva, foi uma coisa que essa pessoa escolheu mostrar para você. E aí é uma comparação injusta. E a gente cai ali no perigo da inveja, do sofrimento. Por que a minha vida não é daquele jeito? E, gente, se for para seguir um padrão, que a gente siga Jesus. Né? Exato, é isso mesmo. E que veio ao mundo para mostrar todo um caminho de amor e sacrifício. Né? E a gente tem lá em Romanos que a gente não tem que se amoldar o padrão do mundo, mas a gente precisa renovar a nossa mente, transformar a nossa mente para que realmente a gente consiga viver, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Eu sei que falar é mais fácil, porque a gente oscila muito entre eu sei o que eu preciso fazer e consigo fazer, e eu sei o que eu preciso fazer, mas nem sempre consigo. Então, essa é a nossa vida, não só de mãe, né? Mas de ser humano, de pecador. Mas tem que ser esse caminho que a gente precisa seguir, pela palavra e o caminho de Cristo mesmo. É bem isso mesmo, né, Su? E eu fico pensando, né? Se for pra gente se comparar com alguém, se a gente não for olhar para Cristo, que a gente olhe pra gente mesmo, né? Porque quando a gente anda com Deus e a gente olhar pra gente ontem, a gente vê o que Deus fez na nossa vida de ontem para hoje, né? Aquela frase, ninguém muda, Deus muda. Deus muda você de dentro para fora, né? E eu pensando aqui, quando eu engravidei, a barriga começou a crescer, a criança estava chegando, veio um pensamento na minha cabeça, e agora? Né? Essa criança vai me conhecer na intimidade. Essa criança vai olhar para mim e para o Guilherme, meu marido, e vai reconhecer o que é um cristão. Será que eu sou essa cristã que imita Cristo verdadeiramente aqui dentro da minha casa?
Será que é isso que ele quer, que Deus quer que eu mostre para ele? Essa pessoa? Lógico, eu sou pecadora e jamais vou ser perfeita, né? Mas será que a maneira como eu e o meu marido vivíamos, a distância que a gente tinha de Deus, nosso relacionamento, posso falar por mim, era um relacionamento raso, né? Eu precisava me aprofundar muito na Bíblia para chegar para o meu filho e ensinar o que é ter intimidade com Cristo. Se eu não tinha essa intimidade, como é que a gente ensina? Não é? Então, quando a gente compara o que Deus tem feito na nossa vida de ontem para hoje, é maravilhoso. E aí você olha para Ele e sabe que se você se ajoelhar e verdadeiramente pedir, Ele vai fazer. Ele vai cumprir a obra dele na sua Bíblia, na sua vida, desculpa. Lá em Provérbios 3, nos versículos 5 e 6, está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou melhor, apoie ou dependa do teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as veredas da sua vida. Gente, não tem nada mais maravilhoso do que isso, né? Para nós mães, porque a gente vai errar, né? Todos os dias, né? Todos os dias a gente vai errar. E graças a Deus que a gente pode descansar nessa palavra. Ele vai endireitar as nossas veredas. Não sou eu, nem vai ser meu marido, nem vai ser meu filho. É Deus. E não desistir, né, Lise? Porque Ele vai endireitar e a gente vai errar, a gente é pecador, a gente vai tropeçar. Então é não desistir, é colocar o joelho no chão, é buscar essa vida devocional, de leitura da palavra e de oração, para que Ele possa nos ajudar ali, né? Naqueles momentos que a gente não vai parar para ir buscar a Bíblia, mas é que naquele aperto do dia a dia, nesse equilibrar de todos os pratinhos, quanto mais alimentado a gente está da palavra, quanto mais alimentado a gente está ali, né, de uma vida com Deus, a gente vai conseguir ter o discernimento na hora certa de escolher qual pratinho que a gente agora tem que deixar cair, porque aquele outro eu não posso jamais. E, né, a gente vem colocando aqui o que a gente pode, o que a gente não pode deixar cair jamais é esse olhar da condução dos nossos filhos para Jesus. Né, é priorizar isso na vida deles. Para isso, a gente precisa priorizar na nossa. Para isso, a gente precisa estar muito firme ali na nossa comunhão com Deus. Senão, o nosso exemplo vai cair por água abaixo. Então, a gente tem que realmente priorizar isso para conseguir equilibrar tudo isso, esse estresse, essa maluquice, e dar esse espaço para o Espírito Santo agir mais e mais e mais no nosso coração, na nossa vida, né? E que equilíbrio, né? Olha, tem que ser um mega equilíbrio. E se você olhar para o que a Bíblia diz do papel da mãe, da obrigação, do que Deus espera que a mãe faça aos filhos, é simplesmente promover através de Cristo uma impressão no coração da criança, que seja tão profundo e intransferível, que ele entenda que existe a única e exclusiva dependência de Cristo na vida dele. Através disso, ele vai conseguir também ser uma marca numa geração que vai se levantar e passar isso para outras gerações, porque isso vai estar ali marcado tão fortemente que ele vai ter condição de passar isso para frente. Para outras gerações, né? Deixar que Deus o molde da forma que Deus quer que Ele molde, não da forma que nós queremos, né? E aí eu me pergunto assim, mas às vezes parece que com tanto equilíbrio que eu tenho que ter, com tanta informação que eu tenho que assumir e dar conta, eu acho que eu não sou capaz, né? Aí me vem à memória a história de Moisés. Moisés, um homem simples que cresceu num castelo, dentro de um reino poderosíssimo. Moisés sabia muito bem o que ele vivenciou ali. Moisés conhecia o coração de Faraó, que não era um coração fácil de falar, de mudar e de convencer. Ele sabia. No entanto, Deus tinha um plano maravilhoso na vida desse menino. E quando Deus chamou
Moisés para falar o que ele esperava de Moisés. Moisés falou assim, não, eu já conheço o faraó, o coração dele não é fácil. Agora, Deus, isso não é para mim não, porque eu não dou conta. Aí Deus foi enfático. E eu amo isso, porque quando eu penso que eu não vou dar conta, eu lembro dessa parte, que Deus falou assim, mas Moisés, não estou preocupado com o que você pode fazer. Eu estou preocupado com o que eu posso fazer através de você, Moisés. Vai e segue minha ordem. Como mães não é diferente. Nós somos o canal, nós somos as melhores mães para os nossos filhos. Lembra que nós já comentamos isso aqui? Né? Então eu acho que vai repetir um pouco, mas orar, se derramar, ler a Bíblia, ter uma relação profunda com Deus, Ele vai te usar e fazer através de você, mãe, o que Ele tem para o seu filho, que é o melhor dele. Isso eu tenho certeza. Amém. Que a gente acaba se consumindo com coisas que não deveriam gastar o nosso tempo, né? No final das contas, a nossa missão como mães é muito maior do que educar, proteger, garantir uma higiene, alimentar. Não, é exatamente isso, é ser ponte, né, para Deus. E a gente também se coloca num lugar, a gente parece que quer enganar Deus, né? Fala assim, deixa eu falar para Deus que eu sou especial, foi por isso que Ele me escolheu. E aí fico buscando uma perfeição que não é verdadeira. Deus não está procurando a rainha em mim também. Do mesmo jeito que eu tenho certeza que quando Deus me olha, Ele não me olha como a coitada, a escrava, a que está cansada, sobrecarregada, desesperada. Também não é isso. Ele olha para mim e Ele vê exatamente a pessoa que Ele escolheu. E Ele quer me transformar na mãe que Ele quer, entendeu? E não é a que eu quero ser, é a que Ele planejou para que eu seja. E isso é totalmente diferente, né? Tem coisas na maternidade que a gente faz. A gente faz ali no dia a dia. Tem coisas que a gente faz porque a gente sabe fazer, porque aprendeu, porque viu outra pessoa fazendo. Mesmo pessoas que não conhecem a Deus fazem também e tudo mais. Tem coisas que a gente só faz porque Deus nos capacita. E tem coisa que não tem nada a ver com a gente, é só Ele que faz. E aí a gente tem que depender e esperar, né? Então, é importante ter essa consciência também. Acho que esse é bem o caminho que a gente precisa. Não é extremidades, né? Não é nenhum nem outro. É o caminho eu confio, Deus, que o Senhor que me escolheu, e eu confio que o Senhor está cuidando de todos os detalhes. Bem por aí. Amém. Na verdade, tudo isso, né, tá mexendo com o nosso ego. Né? Como a gente tem um ego elevado e quando a gente vira mãe, ele fica gigante, né? A gente quer, a verdade é que a gente quer ser a rainha, né? Sim. A gente quer ter o controle, a gente quer cumprir tudo. O fardo é pesado, a gente se sente escrava, mas Deus quer de nós a mãe. Como é que é para você, Raquel? Fala pra gente, como é que você se sente? Rainha, escrava ou mãe? Olha, eu acho que a gente fica oscilando, né? E eu, particularmente, com tantos pratinhos, né, para equilibrar, muitas vezes eu me sinto a escrava, né? De, é tanta coisa, eu não dou conta. E essa coisa da pressão, né? Eu sempre, assim, me exijo demais ali de fazer tudo certinho, né? E não dá para fazer tudo perfeito. Então, esse sentimento acaba vindo, né, Lise? E só Deus mesmo, para moldar o coração da gente, para ir trabalhando pouco a pouco. E a gente vai aprendendo também, né? Aprendendo a aceitar as ajudas, né? Então, uma coisa que eu tenho, né, vivenciado é muito... Não vai ser do meu jeito, nunca, né? Então, chego do trabalho à noite, às vezes a casa, eu queria que tivesse diferente, né? Por mais que tenha uma pessoa me ajudando, o próprio marido ajuda, vai fazer do jeito dele, então deixa eu aceitar. Então, sabe, vamos fechar o olho e falar, não, eu faria diferente, faria, mas deixa então me entregar aquilo e não gastar energia, não sofrer. Então, acho que uma coisa que eu tenho aprendido aqui em relação a isso é nesse sentido de, não é fácil, né? A gente quer do nosso jeito. Mas é aceitar essas ajudas, a sogra, a mãe, quem puder, né? Então, vamos aceitar, né?
Uma outra coisa também, né? A questão das prioridades, né? Eu com o trabalho, sempre ali, muito tempo trabalhando num sistema financeiro que exige muitos horários. Eu já cheguei a combinar com meu chefe em alguns momentos, sair no meio da tarde e fazer aquela surpresa de aparecer na natação, né? Que gostoso. Delícia. Mas eu fiz pouco isso. Quando eu olho para trás, eu podia ter feito mais. E eu tenho certeza que isso não teria sido demérito para minha carreira, porque isso seria prioridade. Então, assim, dá tempo, gente. Repensa como é que você está priorizando. Horário de reunião, às vezes fazer um material e ficar até mais tarde, porque eu estou vendo lá no trabalho outro, aquela coisa da competição do eu. Não, deixa para depois e não faz tão bem feito. Em vários momentos eu fiz essa escolha e talvez por isso perdi promoções, retardei uma evolução de carreira. Mas estava ali com as minhas filhas na hora de dormir, estava ali no lanchinho da tarde, né? Às vezes eu acertei, muitas vezes eu errei, né? E a gente depende de Cristo para nos dar esse perdão, para nos dar essa consciência, para fazer isso, da gente olhar para trás, opa, deixa amanhã eu fazer diferente e melhorar. E quando a gente erra, eu acho que uma coisa muito legal que para mim, com as minhas meninas, com meu marido, tem feito a diferença, o pedir perdão. E não só para Deus, né? A gente tem, lógico, tem que se confessar e pedir perdão para Deus, mas para elas. Então, aqueles momentos que eu chegava e às vezes de uma forma mais estressada, assim, falava com elas de maneira mais rude, exageradamente, que não cabia, porque eu estava ali nervosa com tudo e não estava dando conta. Opa, reconhecer e falar, filhas, mamãe errou. Então, às vezes em que eu chegava para elas, pedia perdão, reconhecendo, confessando para elas esse pecado. Como foi importante esse momento da gente juntas ali orar juntas, né? E eu chorando muitas vezes ali, né? Orarmos juntas, eu pedindo perdão para elas e para Deus, acaba sendo um momento de elo, da gente se unir e delas enxergarem em mim a pecadora, a pessoa totalmente dependente de Cristo, que elas também são, que todos nós somos. Então a gente cai da posição de rainha poderosa e vai mostrar para os nossos filhos quem nós somos e a nossa dependência de Cristo, que só através dele a gente consegue realmente ser o que ele deseja que a gente seja, né? Então acho que são aprendizados que a gente vai errando, vai quebrando a cabeça e é um processo que a gente vai aos pouquinhos crescendo, amadurecendo, né? A Bíblia em Miqueias fala que ele será a nossa paz. Deus é a nossa paz. Isso que a Raquel falou aqui, gente, é tão importante a gente poder mostrar que a gente erra para o nosso filho. Eles aprendem tanto com isso. A gente se ajoelhar e sabe que hoje, quando a Raquel chegou aqui, a gente estava conversando, eu me emocionei quando ela me contou da Júlia, a filha dela mais velha, que quer passar um ano estudando mais sobre a Bíblia para ela poder defender a fé dela na faculdade. Gente, tem prêmio melhor, tem coisa melhor de você ouvir de um filho do que isso, de você ver que ele ama Deus acima de qualquer coisa. Não tem. Não tem nada melhor do que isso pra gente. E o nosso programa está chegando no fim, mas antes a gente tem a nossa roda da vulnerabilidade. Não sei se a Raquel já viu o programa, se ela sabe como é, mas hoje na nossa roda eu queria propor uma brincadeira, é uma verdade, é uma realidade, mas quantas vezes a gente já não julgou uma outra mãe ou a gente criou uma regra dizendo na minha casa não vai ser assim. E eu queria pedir para vocês contarem uma dessas regras que foi quebrada. Raquel, conta uma pra gente. Olha, eu acho que lá em casa, a questão da alimentação, sabe? Aquela coisa de comer porcariada e vai ter, assim, aquela alimentação saudável. Olha, não deu certo. Falhou, tanto né? Júlia quanto Fernanda ali, a gente tem que ter um jogo de cintura. Falhou. Falhou. Paty. Eu acho que foi descobrir que os meus superpoderes não existiam mais. Quando a minha tabela de padrões, de horários e a rotina, né? Ela foi quebrada pela primeira vez. Aí eu falei, não, então não é por aí, eu vou ter que adaptar. E aquilo foi muito sofrido para mim, adaptar, porque eu sempre falava assim, as crianças desse jeito, porque eu
o pai não põe regras. Mas, gente, foi A culpa é sempre do outro, né? Bem na cara, A culpa assim. é sempre do outro. Foi muito sofrido, dolorido, mas a gente sobrevive, viu? Vou falar a verdade pra vocês. Sobrevive. Continua a vida. Sussu. No meu caso, com certeza, foi em relação a telas, né? Sempre estudei muito o quanto que isso é prejudicial em vários aspectos. E na pandemia, os meus filhos ficaram muitos dias, assim, meses, na verdade, 7 horas seguidas na televisão. E era uma questão de sobrevivência, né? E deu tudo certo, gente, assim, não tinha muito o que fazer. E na maternidade é assim, né? Às vezes a gente faz, mesmo que a gente crie alguns padrões, alguns objetivos, a gente só faz o que a gente dá conta de fazer, né? Então, essa história da TV, para mim, vai ficar para sempre marcada. E também essas coisas, essas questões são importantes porque ajuda a gente a equilibrar melhor as coisas. Hoje eles têm contato com eletrônico, com TV e tudo mais, mas de uma forma limitada, regrada, mas não tão radical como antes, né? Então, às vezes a gente vai tendo algumas oportunidades também de evoluir, de aprender. Exato. É um passinho de cada vez. Sim. Tem muito chão ainda pela frente. Eles são muito pequenininhos. E a minha, gente, é o dormir. Eu sempre tive a certeza que eu ia ter aquele filho que ia dormir às 7 horas da noite. E a noite inteira. E a noite inteira, acordar às 8 horas da manhã. E o Rafa veio com defeito, brincadeira. O chip dele não veio bem equilibrado nessa parte. Não, brincadeira. Mas o Rafa tem um sono muito leve. Então, qualquer coisa que a gente faça em casa, ele acorda. Então, assim, para ele ter esse momento pra gente ter esse momento de sono, a casa não podia ter nenhum barulho. Então, quer dizer, a hora que eu coloco a criança para dormir, que eu vou lavar uma louça, ou vou sentar com meu marido para conversar, ele acorda. Então, caiu por terra, né? Isso não funciona lá em casa. E vocês? Coloca aí no chat pra gente, o que é que você tinha de regra e que logo que seu filho nasceu, ou depois de um tempo, isso caiu foi por água abaixo, né? E comenta com a gente, é muito gostoso quando vocês participam. A gente tem o nosso e-mail é maternidadinareal@ippinheiros.org.br. Manda pra gente se você quer participar aqui com um depoimento, se você tem alguma sugestão de tema, escreve pra gente, a gente vai ficar muito feliz em receber a sua mensagem. E, gente, para fechar aqui o nosso programa, eu queria dizer que a maternidade na real é que nós somos essas 3 pessoas. Nós somos a rainha, porque nós cuidamos do filho ou dos filhos do rei. Nós somos as escravas, porque nós servimos a Deus cuidando desse filho que é dele. E nós somos a mãe, aquela que Deus planejou para a gente, aquela que Deus tem pronto pra gente e que a cada dia a gente pode crescer, que a cada dia a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. Essa é a realidade da maternidade. Nós somos as 3, a rainha, a escrava e a mãe. E eu abri o programa hoje com aquela frase: a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Na verdade, não. A mão que sustenta o mundo, a mão que governa o mundo é a mão de Deus, que sustenta a mão da mãe que balança o berço. Para governar esse mundo, Deus nos sustenta. Deus é conosco, Deus é com os nossos filhos. E lembrem-se, gente, há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Um excelente sábado para vocês e feliz Dia das Vovós para todas as avós. Tchau!